Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com essa incumbência, de poder ser o instrumento utilizado no nome do Senhor. Sempre fico mais à vontade. Vamos estar vendo a nossa Bíblia em Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não sabes e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai querido, fale conosco, Pai, do que o Senhor quer que nós façamos e falamos. Nós venhamos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aqui é a primeira carta em que o apóstolo João escreveu ali no Apocalipse. Ele escreveu essa primeira carta endereçada à igreja de Éfeso. Para nós entendermos o contexto, essa primeira carta é endereçada à capital da Ásia Menor. E é exatamente aonde o apóstolo João, ele era o pastor daquela igreja. Éfeso, ela era a mais importante cidade que tinha ali na Ásia Menor. Naquela época, Éfeso já tinha mais de 300 mil habitantes. E olha que bem lá no passado, né? Mas também era uma cidade fortemente marcada pela idolatria. Era um povo pagão, idólatra. Lá estava o templo da deusa Diana. E além disso, eles também prestavam culto ao imperador romano. Quando você vai lá para as Epístola Paulina, nós vemos ali na sua terceira viagem missionária, em que Paulo, quando ele estava ali em Éfeso, ele estava ali falando, pregando, ensinando. A igreja teve uma transformação de vida. Aquele lugar ele foi modificado. A presença de Deus estava ali agindo naquele lugar. Ali houve realmente um verdadeiro avivamento espiritual. Houve transformação de vida. O ocultismo, a idolatria, quando Paulo falava ali, as pessoas ouviam, davam crédito àquilo, criam no Senhor Jesus Cristo e tinham a sua vida transformada. Eles começaram a pegar os seus ídolos, levarem lá nas praças e queimarem os seus ídolos, porque realmente houve uma transformação, realmente houve uma mudança. E é isso que Cristo faz em nossa vida. Quando nós recebemos a Ele como Senhor e Salvador de nossa vida,
nós temos essa transformação. Porque onde o Espírito Santo habita, o mal também não habita. É um lugar exclusivo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos povo exclusivo, escolhido por Deus. Então a primeira pergunta é: você já tem esse Espírito Santo na sua vida? Você já faz parte dessa transformação? Cristo Jesus já entrou na sua vida, já modificou? Você já tem o seu nome escrito lá? Essa fica uma pergunta para nós começarmos a entender realmente o que o Senhor tem para nós. Paulo, depois passado algum tempo, ele escreve ali uma igreja, uma carta para a igreja de Éfeso, e ele diz assim: olha, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Ele elogia por vários modelos que nós temos aqui, e vamos refletir sobre isso também. Logo depois, passa um tempo, Paulo sai daí, mas ele deixa Timóteo. E Timóteo também pastoreia aquela igreja de Éfeso. Depois, quando o Timóteo sai, aí vem o apóstolo João. E é o apóstolo João que está ali pastoreando aquela igreja. E a primeira carta em que o Senhor Jesus mandou para ele, revelado ali, né? Onde que Deus falou: olha, escreve as 7 igrejas da Ásia. A primeira carta foi essa, onde João era o pastor. Vamos lá. No versículo 1, vem falando aí sobre os candeeiros. Os candeeiros, aqui, ele tem o significado das igrejas. E ali vem falando que o Senhor, ele passeia no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. E isso é interessante, porque nós sabemos que Deus está presente quando tem 2 ou 3 irmãos reunidos em seu nome. Deus está no nosso meio. E quando nós vemos e vimos a igreja, nós temos que ter esse pensamento em que Jesus está presente, em que Deus está presente, em que o Espírito Santo se faz presente em nosso meio. E nós temos que estar preparados, porque aonde Ele está, a qualquer momento, há transformação. Nós temos que estar querendo realmente essa bênção. Nós temos que vir na igreja com o pensamento de que em qualquer momento Deus pode agir em nossa vida, intervir, falar conosco poderosamente, porque Ele tem poder. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo do coração. Eu não sei aquilo que você passa, eu não sei aquilo que você enfrenta nesse momento, mas Jesus sabe, Deus sabe, o Espírito Santo sabe, e Ele está agindo, porque Ele anda no meio da igreja, Ele sonda os nossos corações, da mesma forma que Ele estava sondando lá a igreja de Éfeso. Estava ali passeando no meio da igreja, ele olhava, ele contemplava, ele ficou feliz com muitas coisas que estavam acontecendo ali. Será que Deus está feliz conosco? Talvez você nesse momento precisa de uma cura na sua família, ou na sua vida, ou no seu lar. Talvez você precisa de salvação, de libertação. Talvez você possa estar precisando de uma exortação, de uma disciplina, de um ensino. Deus tem tudo isso para te dar. E Ele está aí passeando no meio da igreja. Está sondando aquilo que você precisa. O candeeiro, ele ficava ali no vaso. E tinha ali várias hastes, onde que em cada haste do candeeiro ali, ele iluminava. Nós podemos ver aqui que a igreja, ela é como esse vaso. O candeeiro por si próprio, ele não dava luz, mas ele era um vaso, era um local onde ele era um instrumento utilizado para dar a luz. A igreja da mesma forma hoje. Nós somos um instrumento
usado nas mãos de Deus para darmos essa luz. Nós estamos aqui para darmos a luz. Nós estamos aqui para nós sermos a luz. O mundo ele está em trevas. O mundo jaz no maligno. Estamos passando por diversas dificuldades. Podemos enxergar de várias maneiras as coisas ao nosso redor. E talvez não temos ali aquela vontade de fazer o melhor. Mas nós estamos aqui para isso. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. É interessante lembrar que, às vezes, um paviozinho daquele candeeiro, ele estava sujo. Ele não estava dando a luz. E aí, o sacerdote ia lá e limpava aquele pavio. Ele voltava a dar a luz. Deus quer fazer isso comigo. Deus quer fazer isso com você. Talvez tenha alguma sujeira na sua vida. Talvez uma poeira que tenha ali. Ele quer limpar. Ele quer purificar. Para que nós venhamos a brilhar. Brilhar mesmo. Brilhar por Jesus. E sermos esse instrumento utilizado pelas mãos de Deus. Deus não quer que nós ficamos nesse mundo sem sermos a luz do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Todos nós somos pecadores. Não existe ser humano que é puro, limpo, santo. Todos nós pecamos. Existe apenas uma diferença, e essa diferença é a diferença. Existem dois tipos de pecador. Existe o pecador perdido, aquele pecador que nasceu no pecado, comete pecado, não se arrepende, e o seu lugar é no inferno, assim como diz a palavra de Deus. E existe aquele pecador salvo, que não é melhor do que o outro, peca também, mas como diz o versículo: Filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Segue a palavra de Deus para que você venha errar menos, para que você venha pecar menos, para que você venha ser purificado. Mas se todavia você pecar, se todavia eu pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Ele nós podemos pedir o socorro, a Ele nós podemos clamar a misericórdia, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Saiba disso, meu irmão. Saiba disso, minha irmã. Talvez você pode olhar para o outro e dizer assim: mas fulano se diz crente, mas ele está errado. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E pode ter certeza que filho há que o pai não corrige. Aquele filho, aquela filha, que é servo e serva fiel do Senhor, que tem o seu nome escrito no livro da vida, quando ele está em pecado, Deus corrige nessa terra. Paga o preço nessa terra. Que filho há que o pai não corrige? Você é filho ou você é criatura? João capítulo 1, versículo 12. A todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, quem? Os que creem no seu nome. Toda a humanidade é uma criatura feita pela mão de Deus, por intermédio dele. Mas tem uma diferença de criatura para filho. Filho somente aquele que está no registro. Foi registrado. Você tem nome no registro de Deus? Você é filho, é uma filha, é uma serva, é um servo fiel do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que pensar o que está tirando o brilho
da nossa vida? Por que às vezes as pessoas olham para mim, olham para você e não querem ser igual a mim, não querem ser igual a você? Por que às vezes as pessoas olham para mim e não têm nenhum tipo de interesse de servir ao mesmo Deus que eu sirvo? Porque eu não faço a diferença se eu estiver com a minha vida suja. Mas quando nós perdemos, quando a luz vem, as pessoas seguem a luz. As pessoas olham lá e ele vê uma luz no final do túnel. Existe solução, existe salvação. E aí, quando ele olhar para a minha vida, quando ele olhar para a sua vida, ele vai dizer: eu quero ser igual a você. Eu quero o mesmo Jesus que você. Eu preciso ter essa mesma convicção que você tem. Passar por várias aflições, mas ter bom ânimo, porque Jesus, Deus, Cristo, venceu. E Ele vai passar conosco onde nós estivermos. O versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança. Deus estava ali passando, sondando os corações, e Ele encontrou naquela igreja de Éfeso coisas boas, coisas agradáveis do Senhor. Ele diz: olha, eu sei que aquilo que você está fazendo, eu conheço, eu sei que vocês estão querendo servir ao Senhor, eu sei que vocês estão aí perseverando, estão felizes. Conheço as tuas obras, conheço as tuas dificuldades, eu sei das provações que vocês estão enfrentando nesse momento. Versículo 3, ele fala: e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome. Essa é a igreja de Deus. Passava por aflições, mas suportava por amor ao Senhor. Perseverava, continuava, prosseguia. Nós somos assim? A IBR é assim? Eu e você somos assim? Ou às vezes, quando aparece uma dificuldade, ou aquilo que nós achamos que possa estar errado, ou possa dar errado, nós já desanimamos, nós não confiamos, nós não entregamos, nós não depositamos a nossa confiança, a nossa fé ao Senhor. Como está a nossa convicção com o Senhor? A igreja de Éfeso, ela recebe vários elogios aqui no verso 2 e no verso 3, porque era uma igreja que perseverava na tribulação, suportava as provas por causa do nome do Senhor. Eu fico a pensar hoje, nesse clima que nós estamos vivendo, nessa política que nós estamos vivendo, a igreja brasileira, ela não quer provas, ela quer bênção. Nós queremos bênção, procuramos bênção, vamos à igreja atrás de bênção, oramos ao Senhor por causa de bênção, pedimos oração por causa de bênção, vamos ao pastor, ao pastor, pedindo ali: ore por mim, queremos a bênção do Senhor, queremos a bênção, mas não queremos o Deus da bênção. Será que estamos dispostos a enfrentar dificuldades, a passar por provas, a passar realmente por problemas? O cristianismo hoje ele está muito barato, ele não custa nada. Até que ponto eu e você estamos preparados para enfrentar essa dificuldade? Até que ponto eu e você estamos preparados e preparadas para enfrentar a perseguição? Até que ponto eu e você estamos preparados para ser rejeitados pelas pessoas por amor de Cristo? A igreja de Éfeso, ela recebeu esse elogio de Deus.
Olha, vocês passam por dificuldades, mas vocês estão ali perseverando. Ela foi elogiada por Deus ali, porque ela perseverava na fé e na sã doutrina. Faça uma reflexão, meu irmão. Vamos refletir nesse momento. Como está a nossa vida? Vamos refletir. Será que nós estamos vivendo no piloto automático? Piloto automático na vida espiritual é assim: nós vamos à igreja, e da mesma forma que nós vamos, nós voltamos para casa, nós vamos para o nosso lar, da mesma forma, nada muda. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos que é a voz de Deus falando conosco, mas a gente só escuta, a gente não ouve. Às vezes nós cantamos na rua, em casa, no nosso trabalho, mas tudo no piloto automático. Tudo isso vira uma rotina. A luz está apagada. Será que a minha luz e a sua está apagada? Será que nada disso mais faz efeito para a minha vida, para a sua vida? Não temos aquele entusiasmo mais de vir às reuniões? Estamos cada vez mais desanimados e desanimadas? O Senhor quer que nós sejamos a luz. O Senhor colocou eu e você aqui, meu irmão, minha irmã, para que nós viéssemos a ser um instrumento utilizado na mão de Deus, para levar pessoas ao conhecimento da verdade. E muitas das vezes nós estamos calados, muitas das vezes nós não pregamos, nós não anunciamos, nós não falamos do Senhor Jesus, do amor do Senhor Jesus. Nós desanimamos assim como qualquer outra pessoa e não confiamos em Deus. Como está a nossa vida? Não podemos continuar vivendo no piloto automático. Temos que ter uma transformação de vida. Temos que querer ser esse instrumento utilizado na mão de Deus. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deus quer mudança. Deus quer mudança na nossa vida. O Evangelho, quando ele entra na nossa vida, assim como ele entrou lá, naquele povo lá, na igreja de Éfeso, ele transforma. Existe realmente um avivamento, uma vontade de levar o Evangelho, de viver o Evangelho, de ser realmente um cristão, de demonstrar às pessoas que somos diferentes, venha fazer parte da nossa família, a família de Deus. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Muitas vezes nós temos a capacidade, a habilidade de nós podermos examinar a vida do irmão e da irmã. Muitas das vezes nós temos solução para tudo. Temos a solução para o problema do outro. Não, isso aí, olha, você faz assim, faz assado, tudo vai dar certo. Faz dessa forma, faz dessa, olha, vai assim, assim, assim. Não, você tem que fazer isso. Para de fazer isso, faz aquilo. Você está errado, você está errado. Nós conseguimos fazer a mesma coisa com a nossa vida? Nós conseguimos usar esses mesmos critérios para a nossa vida, para a minha vida? O que é que diz a palavra de Deus? Tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Muitas das vezes a gente está andando em pecado e a gente vem à igreja como se nada tivesse acontecido. Eu já vivi assim. Muitas das vezes a gente erra
E a gente acaba acostumando com o pecado. E você não vê a luz de Cristo brilhar. Como está a sua vida, meu irmão? Temos esse critério realmente de examinarmos. Podemos dizer para o Senhor: Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Nós estamos tampando o sol com a peneira. As pessoas às vezes olham para nós, 99% das vezes, meu irmão e minha irmã, ela vai olhar para o seu erro. Ela vai olhar para aquilo que você está fazendo de errado. Mas saiba que Jesus pode transformar a sua vida, e você pode ser esse instrumento usado na mão de Deus, para você poder dizer: eu vivi no pecado, mas Jesus me transformou, Jesus me modificou, hoje eu sou uma nova criatura. Deus, Ele quer mudança na nossa vida. A igreja de Éfeso, ela estava assim, uma igreja que identificava as coisas erradas das pessoas, mas ela não conseguia ver o erro que estava dentro da própria igreja. Ela não conseguia ver a falta de amor que havia ali. Nós precisamos ter os mesmos critérios que nós usamos para outras pessoas, usamos para nós. E a nossa vida com certeza vai ser muito melhor e muito abençoada pelo Senhor. Versículo 5. Ali diz: lembra de onde caíste, arrepende, volte à prática das primeiras obras. Meu irmão, minha irmã, lembra de onde caíste, volta lá, reconhece o seu erro, volta para Jesus. Talvez você está fora do caminho do Senhor. E sabe que para você estar fora do caminho do Senhor, não quer dizer que você não vai à igreja. Você pode estar dentro da igreja e fora do caminho do Senhor. Saiba disso. Lembra de onde caíste. Volta lá onde você se desviou. Arrependa. Arrependa. Arrependimento, ele não é uma emoção. Às vezes a gente vê uma pregação bonita, né? E a gente chora. A gente ouve o Espírito Santo falando conosco. A gente sente ali. É uma emoção. Se for do Espírito Santo, glória a Deus por isso. Aleluia! Louvado seja Deus, porque vai haver mudança na IBR, vai haver mudança na minha vida, vai haver mudança na sua vida, vai haver transformação de almas, de pessoas convertendo ao Senhor Jesus através de mim, através de você. Mas arrependimento é uma decisão, é uma atitude. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser cancelados os vossos pecados, para que possa haver tempo de refrigério, para que possa haver transformação, para que possa haver restauração. As pessoas hoje estão vivendo assim, banalizando o cristianismo.
paralisando a vida espiritual. E depois só tem que se lamentar, porque a bênção de Deus não vai vir. Lembre-se, que filho há que o pai não corrige? Às vezes as coisas não dão certo para você, às vezes as coisas não dão certo para mim, porque precisamos voltar, reconhecer que nós erramos, restaurar a nossa vida, haver realmente uma transformação, arrepender de verdade e voltar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Verso 7, para nós encerrarmos. Ali fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A promessa do Senhor é essa: viver eternamente com Deus, o Deus de amor, Deus de bondade, Deus que ama, Deus poderoso. Volte-se ao primeiro amor, meu irmão. Volte-se para quando você se converteu a Jesus. Você lembra disso? Aquele entusiasmo, aquela vontade que você tinha de falar, de mostrar Jesus. Volte-se, reconheça. Vamos prosseguir. Prossigo para o alvo, para Jesus. Prossigo para o alvo. Jesus está aqui nessa noite. Ele está aí com você também nessa noite, nesse dia. Ele está sondando o seu coração. E será o que ele está dizendo para você nesse momento? Será que quando ele olha para mim, ele olha para você, ele diz assim: olha, filho, continua. Eu estou feliz por você. Eu estou feliz porque você é fiel a mim. Você persevera. Você mesmo enfrentando provações, passando por provas, por dificuldades, você me ama, você me segue. Eu estou feliz por você. Ou será que o Senhor está dizendo para mim, para você nesse momento assim: olha, filho, eu te conheço. Eu conheço você. Eu sei das suas obras. Eu sei do que você tem passado. Só que você antes, filho, você ia em minha casa, você me servia, você me seguia, você demonstrava para as pessoas, mesmo sem palavras, que você é pertencente a Jesus. Você anunciava, você vivia uma vida digna de mim, mas de repente, filho, você se desviou do caminho, e agora eu te peço, volta. Volta para mim, volta para o caminho do Senhor. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Qual a mensagem que Jesus está deixando para mim e para você nesse momento? Pense nisso. E tenha uma vida melhor. Tenha uma vida diferente. Nós precisamos mudar. Se nós mudarmos, a nação vai mudar. Se nós mudarmos, a igreja vai mudar. Se nós mudarmos, o povo vai mudar. As coisas ao nosso redor vai mudar. Mesmo que nós passamos por dificuldades, por provações, a igreja de Éfeso estava passando por isso. Mas quando Cristo entrou na vida daquela igreja, houve transformação de vidas. As pessoas ao redor começaram a ser transformadas pelo agir de Deus. Vamos deixar Deus agir em nossa vida e vamos ser realmente bênção, instrumento usado na mão de Deus. Gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse momento, que nós orássemos ao Senhor nesse momento, que você pudesse fazer essa reflexão, pudesse falar com Deus agora. Talvez você caiu, talvez você se desviou, talvez você está passando por alguma dificuldade, por alguma tentação, por alguma prova. Jesus, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer transformar. Ele quer modificar. Pai
querido, nós somos confrontados, desafiados nesse momento, Pai, em que nós queremos ser a luz, nós queremos ser um instrumento utilizado por Deus. Nós queremos, ó Pai, ter uma vida transformada. Nos ajude, Senhor. Faça com que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas atitudes, da nossa incredulidade, e que nós venhamos a ser realmente servos e servas fiéis ao Senhor. Transforma a minha vida, transforma a nossa vida, transforma essa igreja, transforma esse lar, traz a cura, Senhor, a quem precisa, traz a paz, Senhor, a quem está passando por momentos de aflições. Seja nesse momento, Pai, com cada um, fazendo a tua obra, Senhor. Age em nossa vida, age em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvar a Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, na vida da igreja. Ninguém se afasta da presença do Senhor de uma vez. Ninguém comete um grande pecado de uma primeira vez. Aos poucos eu deixo de orar, aos poucos eu deixo de congregar, aos poucos eu deixo de adorar, aos poucos. Então o convite do Senhor nessa noite para cada um de nós é para a gente voltar ao primeiro amor, voltar a ter aquele vício espiritual de buscar o Senhor Deus com as nossas entranhas, com aquele apelo que vem do nosso coração. Vamos cantar ao Senhor esse louvor.